Avenida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, rolando a bola a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Diego Torres aceita a proposta e será novo jogador do Guarani para a sequência da Série C. Meia argentino já rescindiu com o Vila Nova e deve ser anunciado nas próximas horas. Contrato de Diego Torres será válido até o fim de 2026. Com Marcelo Cordeiro como técnico, o Bugre divulga planejamento para a disputa da Copa Paulista. Equipe Alviverde estreia no dia 16 de junho, contra o Paulista no Brinco. Após grave lesão de Danilo Barcelos, Ponte volta a sondar lateral esquerdo Kevin do Paysandu. A diretoria tentou contratar o atleta antes da Série C, mas a negociação não foi concretizada. Sem espaço com Alberto Valentim, Vitor Andrade tem futuro incerto no Majestoso. Atacante não atua desde a primeira rodada e não é relacionado desde a quinta rodada contra o Ituano. Sem brilho, o Brasil fica apenas no empate com o Equador na estreia de Ancelotti. Seleção mostra pequena evolução em Guayaquil, cria pouco e mostra que treinador terá muito trabalho pela frente. Jorginho desembarca no Rio para se apresentar ao Flamengo. Recepcionado por alguns torcedores, jogador chegou na manhã desta sexta no Galeão e vai ao Ninho do Urubu para a primeira reunião com José Boto. Uzbequistão e Jordânia conquistam vagas inéditas e estreiam na Copa do Mundo de 26. Além da dupla, a Coreia do Sul também assegurou seu lugar no próximo Mundial. 48 seleções. Tá bom pra você ou não? Daqui a pouco a Copa do Mundo vai virar Taça São Paulo. E coisa em FIFA. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 0-0 entre Brasil e Equador. Jogo realizado nesta quinta-feira em
Guayaquil pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Foi a estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico do Brasil. Ele mandou a campo Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro lateral esquerdo, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson e Estevão, Vini Júnior, Richarlison. Entraram no decorrer do jogo Andreas Pereira, Andrei Santos, Martinelli e Matheus Cunha. Já o Equador de Vale no gol, Ordonhas, Pátio, Incampié e Alan Franco, Moisés Caicedo, Viti e Estupinhã, Minda, depois Preciado, Angulo, depois Medina e Epoá, depois Rodrigues. A equipe do técnico argentino Sebastián Becassés. Apitou o jogo o chileno Piero Mazza, 0-0, Equador e Brasil, 15ª rodada das eliminatórias da Copa. Essa foi a ficha técnica do jogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, pessoal perguntando aqui, cornetando, falando da seleção brasileira, eu vou dar minha opinião, tá? Eu não esperava muito mais do que foi apresentado. Eu esperava uma organização defensiva e isso eu assisti. E assisti um zagueiro pelo lado esquerdo, o Alexandro, ou Alex, do Lille, que jogou um bolão ao lado do Marquinhos. O Brasil sofreu menos, estava mais postado defensivamente. Apesar de ter cansado no segundo tempo, gostei do Casemiro. Agora, daí pra frente precisa ajustar. O Brasil não pode produzir tão pouco como produziu. Tudo dentro do esperado. Vamos ver no próximo jogo, terça-feira, na Neoquímica Arena, contra a seleção paraguaia, que ganhou ontem do Uruguai 2-0 e passou um ponto a seleção brasileira em termos de classificação, vai se portar. Eu ainda estou acreditando que aos poucos o Carlo Ancelotti vai tirar uma peça aqui, colocar outra, afinal de contas ele está apenas começando o trabalho e conhecendo os jogadores brasileiros. Vamos lá, Leandro Lopes, Danilo Capucci, eles na mesa de som aqui, também nos cortes de imagem. O Carlos Matozinho coloca, não adianta trocar o treinador, sem trocar o material humano, os jogadores, assim fica difícil. Um abraço, Carlos. Sobre o Bulgrini, ontem vi o jogo da seleção. Vi algumas mudanças. Está com a defesa mais sólida, mas precisamos de um meio-campista pensante. Hoje no Brasil só temos 2 jogadores mais ou menos, Alan Patrick e o Gustavo Scarpa. Porque não adianta ter atacantes bons, mas não ter alguém para dar um passe redondo ou enfiar a bola. Aí fica difícil. Donizete do Jardim Conceição. Bom dia, CH. Na opinião, por que o piloto Lewis Hamilton não emplaca na Ferrari? Aguinaldo de Campinas. Sabe por quê, Aguinaldo? Entregaram para ele um carro aquém daquilo que ele esperava. Essa é a verdade. E o problema, o Leclerc ainda está mais acostumado porque é remanescente do ano passado. Eu também esperava mais do Lewis. Mas a Ferrari ela entregou um pacote de tecnologia aerodinâmica bem abaixo. E também tem outro detalhe, né? A McLaren está muito acima das outras. Está sobrando. O que no passado, não muito distante, sobrava a Red Bull no campeonato, né? Com o mexicano e com o Verstappen, hoje a McLaren, para mim, já é campeã de construtores e ou vai dar Piastri ou vai dar Lando Norris. Não tem muito segredo, não é? O carro da Ferrari é uma decepção. Como o carro desse ano da Red Bull também é uma decepção. Está terminando a primeira semana de janela de contratações. Já tem a sua avaliação dos jogadores anunciados pelo Guarani. Está perguntando a minha opinião? Se fechar o Diego Torres, parabéns. Esse é um jogador que pode fazer diferença. E o Brunão na frente também. O zagueiro não joga há muito tempo, não dá para falar. E os 2 laterais são o Cicinho melhor do que o Vitinho. Está tentando, mas precisa trazer mais gente. Mais atacantes e mais jogadores de meio campo. Um abraço, Sidney.
Ótima sexta-feira a vocês, Odilon da Vila União. Posso estar enganado, mas quando saiu o Estevão, aumentou o ataque esquerdo. O que acha? Eu não acho que o Estevão jogou mal. A bola não chegou para eles, né? Muita marcação, meio campo sem inspiração. Não acho que o problema da seleção foi o Estevão. Não acho que ele jogou bem também, né? Vai ter que deixar, é garoto ainda, é muita responsabilidade. Precisei ir com calma para não queimar o rapaz. Eu espero que ele não mexa ali, nem no Vini. Eu espero que ele tire o Richarlison do time e dê uma arrumada nesse meio campo que precisa de ajuste. Tá bom, Dilon? Podem trazer também o Guardiola como auxiliar do Ancelotti na Selecinha. O elenco é fraco. Contrário, por exemplo, de 2002. Tínhamos um baita time, qualquer um que estivesse como técnico seria campeão. Renato Grácia. Mas faz tempo isso, né, Renato? 23 anos atrás. O mundo é outro, a seleção brasileira não tem os mesmos jogadores. Tá bom? Essa é a nossa realidade. Não estamos mais na primeira prateleira do futebol mundial. Infelizmente. Eu sei, o mais importante é vencer, não convencer, mas será que é preciso o torcedor sofrer tanto com a retranca do Valentim? Não está na hora de ousar um pouco mais? Qual a sua opinião, Alê? Aí eu tenho várias... essa contusão que eu desejo que seja breve a recuperação do Barcelos vai obrigar o treinador a fazer uma modificação. Vamos ver no próximo jogo como é que vai ser o comportamento do time. Eu tenho alguns conceitos do Valentim que eu desaprovo totalmente. Mas ele faz um bom trabalho, temos que respeitar. Mas tem algumas teimosias que... Eu sei o que você está falando, Alê. Você tem a sua razão, sim. Amigo, poxa, algumas mídias estão detonando o Carleto da seleção. Poxa, foi só o primeiro jogo. O que você achou? Não é muito cedo ainda? Muito cedo, Darley. Ou Darley. Muito cedo. Quem tá cornetando sabe... Sei qual a intenção de quem tá cornetando. Não sei se é ganhar clique, aparecer. Eu acho muito cedo para poder fazer. De repente tem algum analista de futebol no Brasil que tem a capacidade de analisar o trabalho do Ancelotti com 2 treinamentos e uma partida oficial. Eu não tenho. Eu preciso ver mais para poder falar alguma coisa concreta. Mas como tem muita gente que comenta futebol como se estivesse no botequim, então muito disso tem na internet. Muito. Pseudo-jornalistas que envergonham, infelizmente, a nossa classe. Aguinaldo de Americana, estou de volta, CH, com ânimos renovados e com a ótima contratação de Diego Torres. Bom jogador e acredito que o investidor pode ser o pai do Neymar. Forte abraço, Aguinaldo. Não tenho a mínima ideia quem seja. Espero que esse argentino não faça como seus últimos conterrâneos que passaram aqui. Não jogaram nada e processaram o bugre. Edmilson, também espero. CH, também gostei do Alex, foi firme e seguro, Tandy Negrão. É verdade, cara. Beck de fazenda, no bom sentido. Quando tinha que dar bico, deu bico. O cara rápido, inteligente, coloca bem. E também do lado do Marquinhos, vamos combinar que fica mais fácil, né? Mas precisa ter qualidade. E ele nesse jogo demonstrou muita qualidade, muito por conta também da cobertura ali, né? O Casimiro comandando a frente da área, o Alexandre, lateral esquerdo do Flamengo, está indo muito bem. Então tudo isso tem que ser dito. Tu viu no portal Carlos Batista, a torcida da Ponte aparece como a 11ª maior torcida da região sudeste, com 870 mil torcedores. É a primeira maior torcida depois dos grandes. Segundo o IBGE, tem detalhes da pesquisa no portal Carlos Batista. É verdade, eu vi sim, André. Está registrado. O técnico da seleção vai ter que trocar tudo. Tem muito jogador que não tem condição de vestir a camisa da seleção. Qual o chute que a seleção brasileira deu? Deu. A jogada era o Vini Júnior do lado esquerdo, corta-luz do Gerson. Aí deu um traque, o Casimiro, que apareceu como elemento de surpresa. Calma, Gerson. Vai ajeitar. Tá bom? Fica tranquilo, não fica nervoso não. Bom dia, meu amigo CH, é o Batata de Rio Preto, que futebol pobre da seleção, hein? CH, estou de férias, então estamos aqui, senhor Roberto, assando uma costela, Marcão, Cabelo e Salu. Bom, não muda nada, né, Batata? Você trabalhando de férias, você não sai do seu Roberto. Mas está registrado, e se beber, não dirija, pelo amor de Deus.
Que jogo ontem, Espanha e França, e a grande final, Espanha e Portugal. Eu assisti à tarde França e Espanha, e depois eu trabalhei na partida Brasil e Equador. Parecia outro esporte. O que eu vi à tarde, o 5-4, e o que eu vi, o 0-0 Brasil e Equador. Para fechar, você acha que o centroavante da seleção tem que ser o Pedro? Falta um meia estilo Alex, que jogava muita bola. Falta. Aliás, nem tem esse jogador mais no Brasil. Mas para mim o centroavante titular da seleção brasileira chama-se Pedro. Valdemir Gomes. Tudo bem, Valdemir? Tá com uma cara meio ressabiada. Você tá bem? Tô bem, e você? Seja bem-vindo de volta. Muito obrigado. Um abraço, bom dia a todos, companheiros aí da técnica, nossos ouvintes. Não parecia Associação Atlética Seleção Brasileira? Parecia. Não, mas eu não tô sendo irônico, não. É que o Valentim, ele já falou isso pra mim. E ele já falou também em entrevistas. Ele, quando jogou na Itália, ele estudou muito e ele foi muito treinado com treinadores com os quais ele trabalhou na montagem de sistemas defensivos altamente eficientes. Eu vi muitas vezes ontem a seleção brasileira com uma linha de 5. Verdade. E é o estilo do futebol italiano. Verdade. A gente traz um treinador italiano e queremos que ele implante um estilo nigeriano. Não vai funcionar, não vai acontecer. Então você foi muito feliz na observação que você fez avaliando o jogo. Foi um lixo, né? No jogo não aconteceu nada. Mas defensivamente não tomou gol, fazia tempo. A última vez que saiu, tomou 4. Tudo bem que eu sou fã do Ancelotti. Eu também sou. Mas é o seguinte, quando você chega pra arrumar um time, você não começa de trás pra frente? É o que o Alberto fez aqui na Ponte, só que a cozinha já tá mais cara do que a casa. Ele só fica na cozinha. Tô brincando, viu, Alberto? O Alberto fora de casa, então fica mais fácil em casa. É exatamente o que aconteceu com a seleção brasileira. O Alberto vem dessa escola que é muito positiva, ela é tão competente que o técnico italiano é que está dirigindo a seleção brasileira com tantos treinadores bons aqui. Então a cozinha eu já achei uma outra cara, marca uma barbaridade, parece que constrói um muro. Aquele Alex joga muito, hein, cara? Jogou bem, jogou muito lado bem. Esquerdo do Lille. Então, e o Ancelotti enfrentou esse cara lá e falou, gostei desse Beck aí. Assumiu a seleção brasileira e trouxe o cara. O que você achou do Casimiro? Achei que voltou bem, mas foi nessa linha de 5, o Casimiro era um deles. Foi quase um terceiro zagueiro, jogando ali coladinho atrás, no meio dos zagueiros. Eu achei que ele cansou no segundo tempo um pouco, Tigrão. É meio sem ritmo, mas é um cara de confiança do Ancelotti, pela longa convivência deles no Real Madrid. É isso aí. Então eu achei que defensivamente quebrou o galho e ofensivamente nem o Estevão jogou. Você gostou do Richarlison? Ah, eu jogaria mais que ele. Tropeçou na bola, né, Tigrão? Nossa, mas e ele o é ruim. Cunha entrou também tropeçando na bola. Mas ele é bola. ruim de bola, eu não sei, eu não quero bater no italiano, ele chegou agora, deu um treino e meio. Mas aonde que ele foi ressuscitar o pombo? Ele mata de canela, ele não consegue dominar uma bola, ele deu 3 passes errados, mas passes de 1,5 metro. Então, mas CH... Não dá ainda pra falar, vamos esperar, vendo? Vamos esperar. Deu chabu, não, um jogo. Terça-feira tem mais, Tigrão. Aí vamos ver se não vira a Associação Atlética Seleção Brasileira, que quando joga em casa não consegue atacar e ainda toma gol. Tô brincando, Alberto, a campanha é boa, teu trabalho é legal e a Ponte é líder da competição. Né? Verdade. Não vamos fazer o papel aqui do ácido, do azedo e começar a encher o saco, mas é o posicionamento da defesa ontem eu vi a Ponte, sem dúvida nenhuma, porque é da escola italiana de onde vem o Alberto Valentim. Em Campinas, 11h50 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre está muito perto de acertar a contratação do Diego Torres, hein? Meia argentino que já rescindiu seu contrato com Vila Nova e deve ser anunciado nas próximas horas. A gente tem falado muito sobre a contratação desse jogador. Num primeiro momento, a pedida salarial dele era em um nível fora, né, daquilo que o Guarani estipula como teto,
mas com o apoio de um investidor, o Guarani conseguiu melhorar essa proposta financeira, inclusive estipulando bonificações por metas alcançadas, e a tendência é que o Diego Torres seja, assim, reforço do Guarani para a sequência da Série C. O contrato dele vai ser válido até o final de 2026. Portanto, vai ser importante também na próxima temporada. O Diego Torres, o quarto reforço, deve ser confirmado nesta janela de transferências aí aberta de forma excepcional pela FIFA. Enquanto isso, o Guarani também definiu o planejamento para a disputa da Copa Paulista, né? Aquela competição secundária que terá início no próximo final de semana, no outro fim de semana, né? Vai ser aí a abertura da Copa Paulista. O Marcelo Cordeiro vai ser o técnico. A estreia do Guarani acontece no dia 16 de junho. Confronto contra o Paulista no estádio Brinco de Ouro. Lembrando sempre que a Copa Paulista dá ao campeão o direito de escolher uma vaga entre a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Exatamente a meta, né, do Guarani. Quem sabe brigar pelo título da Copa Paulista para ter aí a vaga na Copa do Brasil no ano que vem. As informações do Bugre aqui no Nossa Área. Muito bem, eu quero elogiar a diretoria do Guarani, que eu tenho criticado tanto, porque eu não sei se vai dar certo, mas teoricamente o Guarani está trazendo o Tigrão Diego Torres, um meia de verdade. De verdade, especialista, argentino, habilidoso, canhoto. Experiente. Muito experiente. Não é mais o jogador brilhante que a gente via defendendo a equipe do CRB há 4, 5 anos atrás. Mandava no jogo. O time flutuava em torno dele, gravitava em torno dele. Muito bom. Ainda assim não tem a mesma intensidade, o tempo passou, acho que ele está com 34. Então não tem a mesma intensidade. Mas nossa, o Guarani sobe. Se for confirmada, parabéns para a diretoria, tá botando o dedo na ferida, tá trazendo o meia que faz a bola chegar e já trouxe o centroavante que faz a bola entrar. Muda de prateleira completamente o Guarani. Em Campinas, 11h53 agora. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Acionando Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. A macaca que está de olho no lateral esquerdo, Kevin, do Paysandu. É um jogador que é namoro antigo, né? A Ponte tentou contratar, inclusive, no início desta temporada. E agora acentua esse interesse devido à lesão do Danilo Barcelos, né? A gente falou aqui sobre o Danilo Barcelos, vai passar por cirurgia no joelho, está fora desta temporada, somente volta aos gramados em 2026, por isso a necessidade de uma contratação para esse setor. A Ponte está negociando com o Kelvin, claro que não é uma negociação mais tão tranquila assim, né? Mas é um interesse da direção da Ponte Preta para a contratação do Kevin. Vamos ouvir o que disse o Danilo Barcelos, né? Pronunciamento do Danilo Barcelos, muito chateado. Ele falou sobre a grave lesão e agora a necessidade da cirurgia e um tempo fora dos gramados. Eu queria agradecer, né? Depois da notícia, a gente perde um pouco o chão e essa sensação de carinho e saber que você está num lugar que todos gostam de você, que todos, de alguma forma, né, tem um carinho, um amor, isso me deixa mais confortável. Eu estou onde eu sempre quis estar o tempo todo e essa lesão acho que vem para me fortalecer como atleta, como pai também dentro de casa. Não é a primeira lesão e uma lesão difícil, né? A gente nunca espera, eu ainda não sei muito bem o que vem pela frente, mas eu gostaria de agradecer toda a nação ponte pretana, também o grupo, né? Depois que eu cheguei aqui e voltei em janeiro, eu fui muito bem recebido, como eu fui em todas as outras passagens. A gente vai passar por essa juntos aí e vai voltar ainda mais forte, se Deus quiser. Palavras, portanto, aí do Danilo Barcelos. A gente deseja a ele uma boa cirurgia e uma plena recuperação. A Ponte Preta volta a campo no dia 14, confronto contra o ABC, pela sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, CH. Ô Tigrão, todo mundo tá perguntando aqui. Como é que vai ser a Ponte? Próximo jogo? Os desfalques? E aí, Tigrão? Eu gostei de uma frase do Brigatti ontem na entrevista, onde ele falou: eu e o Alberto e a Ponte como um todo, ele disse: nós estamos aprendendo com os jogos em casa, estamos aprendendo com alguns tropeços.
Eu espero que mude a filosofia, mude o posicionamento e mude a plataforma tática que a Ponte ganha o jogo. Aliás, algo que a gente veio falando desde o jogo contra o Náutico até o dia do jogo contra o Ipiranga, onde a Ponte perdeu, desde quando terminou. E agora? Lá 3 zagueiros deu certo, e aqui não. Veio com os 3 zagueiros, não deu certo, mas teve a expulsão. E a Ponte tem que retomar as vitórias em casa e deve vir com uma plataforma diferente. No cacuete eu saquei essa de não que o Brigatti escale, mas eles conversam e eu acho que deve vir diferente. Ele foi humilde a dizer, a gente tá aprendendo com as derrotas. Em Campinas, 11h57 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Quer facilitar o seu trabalho no campo, amigo? Vem para a seleção do AgroSteel. Motosserras, motobombas, motopodas, motores estacionários, perfuradores e motocultivadores, com descontos especiais e em 6 vezes sem juros. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Onde tem agro, tem estilo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira e não esqueça, hoje tem Seleção Brasileira contra o Equador, com narração de Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes. Amanhã, às 11h30, eu estarei de volta com mais um Nossa Área para você. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, 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 laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol! Olá pessoal, boa tarde.